Olá, eu sou a Gabriele e essa é uma biblioteca no fim do mundo. Então, como esse é o primeiro vídeo sobre alguém sem Nobel, mas se trata de uma quase vice-presidente, continua no formato desse, tá? A Manu nasceu no dia 18 de agosto de 1981 e ela é filha de uma desembargadora e um professor universitário, gaúcha lá de Porto Alegre, saudades. Inclusive, a primeira pessoa que eu falo aqui que passou e passa pelos mesmos lugares que eu já passei, muito legal isso. Inclusive, ela foi a vereadora mais jovem lá do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul, pra onde que eu me materializei agora. O que vocês estavam fazendo aos 23 anos, né? Aos 23 anos, a Manu era vereadora e ela conseguiu, inclusive, fazer um projeto dela passar que era da meia entrada para os estudantes. Isso aí foi muito massa. Tá. E ela é filiada do PCdoB, sim, o Partido Comunista, o terror da extrema-direita, e que na verdade, ao que parece, não incomoda ninguém, né? Ao contrário da extrema-direita. Muitos ficaram sabendo da existência dela na malfadada eleição de 2018 com o Haddad, naquele ano de fake news e mamadeiras da piroca, antes da vice-presidência. Ela concorreu 3 vezes à Prefeitura de Porto Alegre. Mas vamos por partes, como diria alguém cortando pizza. Ela se formou em jornalismo lá na PUC-RS, mais uma definida lista de pessoas que fez jornalismo e não vive disso, na qual eu, óbvio, me incluo. Então ela começou e não concluiu Ciências Sociais na URGS e iniciou num movimento estudantil em 1999, filiando-se a União da Juventude Socialista em 2001, que era um braço do PCdoB, onde ela se filiou depois. Então eu já falei um pouquinho sobre o trabalho que ela fez como vereadora, né, da minha entrada. Um dos projetos que ela passou como deputada federal foi os estágios em ensino superior e técnico, que eles precisavam de uma revisão que não existia desde que tinha sido feita a Constituição, tá? Em 2010, ela se reelegeu com 482 mil votos. Isso aí é a maior votação do Rio Grande do Sul. E em 2011 ela presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados. E nesse cargo ela pediu a saída do Jair Bolsonaro, no que ela não foi ouvida, né? Manu visionária, poderia ter cortado mal pela raiz se tivesse sido escutada, viu? Hoje já são 4 Bolsonaros e sabe-se lá o tamanho desse câncer se espalhando pela pele do Brasil, né? Mas enfim, continuemos. Depois da malfadada eleição lá de 2018, a Manu tentou a prefeitura de Poa mais uma vez, né, que foi a terceira vez, e depois ela se dedicou então ao combate à fake news, porque foi o que acabou com a campanha de 2018, né, porque, por favor, mamadeira de piroca, né, gente, mas as mentiras aí que eles disseminam, mesmo depois de desmentidas, elas causam estragos enormes para a reputação das pessoas. Isso aí. Mas esse vídeo não é sobre política, apesar de ser sobre política. Nós somos seres políticos. Você olhar nas entrelinhas, as sutilezas, tudo é política. Apesar de que dizem também que o feminismo, né? Que o pessoal é político no feminino, né? No feminismo. Por que será? Eita. Você não nasce mulher, você se torna mulher, né? Mas você também se torna homem, porque eu acho que o homem não nasce machista e cuzão. Ele se torna, sabe? Porque falam pra ele que as mulheres têm que se submeter a ele, fazer as coisas pra eles. Eles nascem e tem uma mãe fazendo coisas pra eles o tempo todo. Os pais não fazem as coisas pra gente o tempo todo. Eu penso nisso agora porque eu faço coisas pra minha filha o tempo todo. O pai dela às vezes tá aqui, às vezes não tá. Como deputada estadual, ela participou de 6 comissões, entre elas a de Constituição e Justiça e Cidadania e Direitos Humanos. A Manu se dedicou então ao mestrado e ao doutorado em Ciências Políticas e o combate à fake news e também a escrever livros, né, que são livros muito legais sobre feminismo, maternidade, sobre as vivências dela como uma mulher na política. O livro que eu li dela
foi esse daqui, ó, Porque Lutamos. Além do combate à fake news, a Manu se dedicou então à literatura. E ela começou com um livro chamado Revolução Laura, que foram reflexões sobre a maternidade e resistência, em que ela falava um pouco sobre como era trabalhar lá em Brasília, tendo um filho, ou tomar decisões, como por exemplo, concorrer ou não à prefeitura quando ela tinha acabado de ganhar neném, sabe? Mas enfim, eu acho que são questionamentos muito importantes, porque, por exemplo, nesse livro mesmo ela fala, esse que eu li, no caso, eu não li o outro. Agora já são, então, 7 livros que ela fez, incluindo um que é uma antologia, no caso uma coletânea, uma coletânea de textos com mulheres importantes ali do âmbito político, contando histórias de discriminação de gênero, né, em que elas foram tratadas diferentes por serem mulheres. E também tem vamos ver aqui, E Se Fosse Você, Sobrevivendo às Redes de Ódio e Fake News, que é também o nome do site onde ela vende esses livros, e também faz clubes de livro e outras coisas, doação de tampinha menstrual para as mulheres, etc. Enfim, e Por Que Lutamos é o livro que eu li, é um livro quase didático para feministas iniciantes, que explica várias coisas. Por exemplo, ele desmistifica aquela coisa de que mulher não gosta da mulher. A gente é criada para não gostar umas das outras, para competir entre a gente, sendo que se a gente colaborasse mais, a gente ia mandar muito mais fácil nesse mundão, né? Eu gosto muito do Chris Rock, ele dizia que as mulheres não dominavam o mundo porque elas não se gostavam, mas ele só estava ampliando esse estereótipo. A gente gosta umas das outras, não tem por que a gente não se gostar, apesar de eu não ter assim tantas amigas mulheres quanto eu gostaria, mas eu também convivo com poucas pessoas, eu sou uma pessoa com ansiedade social, então eu não sou referência para ninguém, eu só tô falando sobre feminismo, porque eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem que o feminismo é simplesmente você querer que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, principalmente quando elas fazem as mesmas coisas ou mais coisas, porque são as mulheres que fazem a maior parte do trabalho em casa, são elas que têm a maior parte do trabalho não remunerado, que é lavar roupa, cozinhar, manter a casa em ordem, cuidar das crianças. Isso aí, tipo, é uma coisa que tem um valor inestimável e ao mesmo tempo o preço que se paga por ele é muitas vezes nada, né? Tem gente que acha que a subsistência é um salário, sabe? E as pessoas têm que ter um valor a mais do que isso para o senso de dignidade delas. Bem, eu disse que o livro é quase didático porque ele também explica termos americanos como gaslighting, por exemplo, né? Que é inspirado no filme, que foi inspirado na peça, etc. O filme é muito legal, inclusive vocês podiam procurar, já deve estar nos arquivos públicos até, porque o filme é dos anos 30 ou 40. Depois eu olho direitinho e eu coloco informações. Mas assim, o cara coloca a mulher numa casa e é do tempo daquelas luzes a óleo, e ele vai diminuindo a luz pra ela, e daí tem a oscilação de luz, e ele diz pra ela que não teve oscilação de luz, e daí ela começa a duvidar da sanidade dela com essas coisinhas. Mas, obviamente que hoje as luzes são elétricas, e o gaslighting significa essa mesma coisa, mas por um viés mais psicológico, que é quando, por exemplo, a pessoa, sei lá, a pessoa tá te enganando e daí ela começa a dizer que você tá louca, tá imaginando coisa, sabe? Que não tinha, que ela não saiu, ou que, sei lá. Quando a pessoa tá mentindo na tua cara e tá dizendo que é a tua cabeça que tá te enganando, isso aí é gaslighting. Mas enfim, daí tem o mansplaining, que é quando você sabe muito sobre um assunto, mas tem um homem no recinto que ele acha que sabe mais do que tu. Daí tem o manspreading,
que é quando o cara senta do seu lado em algum lugar, tipo o ônibus, e abre as pernas 180 graus como se ele fosse o dono do mundo. Isso é manspreading. O livro também explica que existem muitos tipos de feminismo, tá? Tem o feminismo true, por exemplo, em que as mulheres não aceitam as pessoas trans. Ela discorda desse tipo de feminismo e eu também, eu acho que na verdade a gente tem que ser inclusivo, sabe? Eu imagino que se um homem se sinta mulher, ele tem todo o direito de estar na mesma luta que as mulheres, porque ele podia muito bem estar sendo homem e já ter todos esses direitos, porque convenhamos, os homens já têm a maioria dos direitos. O livro também fala, então, sobre as estranhezas, como a de ser mãe e ser feminista e sentir-se feliz na maternidade e defender essa maternidade, mesmo ela não sendo compulsória, defender que essa maternidade não é compulsória, as mulheres não têm que ser mães para serem, enfim, mulheres completas. E eu entendo absolutamente que uma mulher não queira ser mãe. Eu sou feliz sendo mãe. É o meu caso, como aconteceu comigo, como eu digo, maravilhoso e massacrante. Da mesma forma que eu acredito que as mulheres deveriam ter o direito, sim, de abortar se elas não quisessem ter aquela criança. Precisamos entender que não existe um jeito certo de ser feminista, que essas discriminações nos enfraquecem. Por exemplo, como mulher branca, a nossa luta foi pelo direito de trabalhar, mas as mulheres negras trabalharam desde a escravidão. O livro também traz dados sobre assédio, conta detalhes sobre a pequena vitória que foi a lei da Maria da Penha, a do feminicídio, desmistifica também essa ideia da mulher sexy que é estuprada por um estranho na rua. Porque a maioria dos estupros acontece com menores de 13 anos e por pessoas que a vítima já conhecia. Então é muito menos romantizado e mais nojento do que o cinema nos conta. Né? E tem o elementar combate à grande fake news da identidade de gênero. Tá? O que existe são políticas de gênero, tá? E elas questionam coisas como, por exemplo, por que os meninos não podem brincar de boneca se eles podem ser pais, se eles são pais em potencial? Eles não vão cuidar dos filhos deles, por exemplo? Por que não pode? E por que não tem boneco? Mais é boneca. Por que não tem uma coisinha azul para os meninos brincarem? Por que não tem um kit de engenharia rosinha para as gurias, né?